Olá pessoal, tudo bem? Olha o exercício, né? Esse assunto, o trabalho de uma força, ele é um assunto, na verdade, independente de outras estratégias. Ou seja, quando surge o tema trabalho de uma força, ele surge para simplificar raciocínios de dinâmica. Aqueles de R igual a M gama, resultante, faz decomposição, não faz. Esse tópico é para fazer os mesmos tipos de cálculos, os mesmos produtos, né? Achar as mesmas respostas de repente, só que de uma maneira muito mais simplificada. Então é um recurso matemático novo. Isso já me leva ao meu primeiro problema, a definição de trabalho. Ele não tem uma definição formal, ou seja, não existe uma frase que resuma o que é um trabalho de uma força. Na verdade, é uma definição matemática que diz que o trabalho de uma força é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Eu vou usar esse desenho aqui para representar, né? Ó, a força F, o deslocamento D e o ângulo entre a força e o deslocamento. Essa é a definição matemática. O que eu preciso para isso, né? Saber que trabalho de uma força é, na verdade, dado em joules. Lembra que joules é a unidade de energia. Então, eu estou falando de o trabalho de uma força é fornecer energia para um corpo. Isso é uma definição meio ruim, né? Falar que o trabalho de uma força é a capacidade de fazer energia, de transformar energia e vice-versa. Não é exatamente isso, mas é uma definição que funciona. O trabalho de uma força é a definição matemática de força vezes deslocamento. Por que esse cosseno? Porque eu quero que a força seja na direção e sentido do deslocamento ou na direção e sentido oposto do deslocamento. Mas é na direção, ó, perceba que aqui está inclinado, eu quero na direção, você faz uma decomposição com aquele cosseno. Não pode ser, por exemplo, uma força normal, que nem a gente vai ver daqui a pouco. Beleza, trabalho de uma força é essa definição. O problema é que essa definição só é válida para forças ditas constantes, ou seja, você não calcula com essa fórmula sempre, é só quando a força for constante. Então vamos a um raciocínio, ó. A força F, a força, né, é constante? Se a resposta for sim, você calcula o trabalho por duas maneiras. O trabalho da força, como força, deslocamento, cosseno do ângulo. Beleza, porque a fórmula funciona para força constante. Mas se não for, você vai calcular o trabalho dessa força como numericamente igual à área de um gráfico. A área do gráfico. Que gráfico é esse? A gente já vai ver. Então, você anota que vale as duas estratégias se a força for constante. Mas se a força não for constante, você só pode calcular o trabalho, a princípio, pela área do gráfico. A princípio, porque eu vou falar para você que existe outras formas de relacionar trabalho, por exemplo, futuramente o TEC, o TEP, o TEM, Teorema da Energia Mecânica, Cinética, Potencial e assim por diante. Mas, pela definição, ou eu calculo pela área, ou eu calculo pela fórmula ou pela área. Ou seja, num caso geral, sempre é válido a área, você não precisaria se preocupar. Se você é constante ou não, a área do gráfico sempre funciona. Se não for, cuidado que essa fórmula só funciona para forças constantes. Beleza, então vamos pensar aqui em alguns casos, ó. Nesse caso, eu estou falando que a força F ela é constante, nos três casos. Perceba que, num primeiro, a força e o deslocamento formam um ângulo aqui agudo, aqui um ângulo de 90 graus, e aqui um ângulo maior do que 90 graus, né, o obtuso. O que quer dizer? Ó? Perceba que o deslocamento, todos eles estão representados para a direita. E o F também está para a direita aqui. Ou seja, o F ajuda o movimento. Isso faz com que esse trabalho seja maior do que zero. Até porque a conta vai dar maior que zero. Ó. Força em módulo, deslocamento em módulo dá maior que zero. E o cosseno desse ângulo vai dar um valor positivo. Isso é chamado de trabalho motor, ou seja, quando a força ajuda o deslocamento. Aqui, ó, perceba que o trabalho, a força e o deslocamento formam 90 graus. Esse trabalho é um trabalho nulo. Por quê? Porque quando você tenta calcular trabalho como FD cosseno, você tem que usar o cosseno de 90, cujo valor é zero. Ou seja, zero vezes qualquer coisa dá zero. Então, forças normais são sempre de trabalho nulo, né? Isso é classificado, então, como nulo. Ah, mas existe outras forças normais? Existe. Olha aqui, ó. Se você tivesse uma trajetória circular, por exemplo, e a força fosse a centrípeta, olha lá,
ela é perpendicular ao deslocamento. Então, o trabalho da centrípeta dá zero. O trabalho de uma força normal também dá zero. Olha lá, você tem uma normal para cima e um deslocamento para cá. Beleza, também seria zero. Então, forças que são perpendiculares, trabalho zero. É um trabalho nulo. E para terminar aqui, ó, a força F é contrária ao deslocamento. O que isso quer dizer? Que ela estava indo para a direita e a força F deve estar tentando frear esse movimento, ou seja, tentando reduzir a velocidade, por exemplo. Isso é um trabalho negativo. Por que negativo? Porque o cosseno desse ângulo vai dar um cosseno negativo, calculando na fórmula. Isso é chamado de trabalho resistente. Então perceba que sempre que o ângulo é obtuso, dá resistente, ou seja, de atrapalhar o movimento. Beleza, esses são casos em particular. Lembra, eu calculei o trabalho de uma força em particular. Você poderia calcular de várias forças. Se tivessem várias forças, você calcularia separadamente para cada uma, sem nenhum problema. E aqui, o último detalhe é, se aqui eu tenho o gráfico, e eu estou vendo que a força variou com o gráfico, olha lá, em nenhum momento a força tem o mesmo valor, ela varia conforme o deslocamento. Então, o trabalho da força só pode ser calculado pela área. Ó. Você tem a área do gráfico, uma área 1, e uma área do gráfico, uma área 2. Uma área 1, uma área 2. O que isso quer dizer? Que tem uma área acima do eixo, uma área positiva, uma área abaixo do eixo, que uma área negativa. E o trabalho vai ser esse aqui, então. Ó. O trabalho dessa força é a área 1 menos a área 2. Na verdade, você tinha que falar que é a área 1 mais a área 2, mas a área 2 é negativa, por isso aparece o sinal negativo. Isso é o trabalho da força. Uma única observação é que essa força não é qualquer força, né? Se essa força fosse centrípeta, ou seja, perpendicular, mesmo que o gráfico fosse variável, não poderia calcular, né? Porque a força seria perpendicular. Por isso tem esse F cosseno. Eu já estou pegando o que não é perpendicular. Em geral, não aparece assim, porque ele não faz forças centrípetas, né? Não forças perpendiculares, por exemplo. Mas fique atento que esse gráfico tem que ser assim. Isso já resume, né? A gente já tem o trabalho da força, o trabalho calculado pela área ou pela fórmula e tem esses três casos. Uma finalização aqui, que seria o caso geral, que se você tiver várias forças, você pode calcular o trabalho resultante como a soma dos trabalhos de todas as forças individualmente. E isso seria o trabalho total. Então, se tiver mais de uma força, calcula todos os trabalhos individualmente e se somar todos os trabalhos, é o trabalho da força resultante. E é isso. Valeu, gente. Obrigado.